Oi, voltei. Eu sei, demorei um pouco, mas eu avisei que as coisas não seriam assim toda semana, nem com hora marcada. E eu vim aqui hoje pra gente falar um pouquinho de perdão. Mas não é o perdão com o outro que eu queria falar, que esse a gente fala bastante. A gente sabe da importância de perdoar o outro, a gente sabe da importância de compreender. Ou talvez não compreender as razões do outro, mas o quanto é importante é libertador. E sim, que também é difícil, mas existem caminhos para isso. E é libertador quando a gente consegue perdoar. Afinal de contas, quem nunca passou por uma situação onde alguém muito querido, alguém com quem você tinha muita confiança, acabou te magoando, acabou te machucando? Mas eu queria falar de um outro perdão. Eu queria falar do perdão com nós mesmos, o auto-perdão, né? A gente também erra, a gente também se conscientiza de que errou, a gente, a gente às vezes percebe, mesmo que a gente não queira falar para o outro, né, que percebeu. E, e eu não sei o quanto é mais fácil ou mais difícil se auto-perdoar ou perdoar o outro. Existe pessoas que são tão que gera uma cobrança tão grande, né, sobre elas mesmas, e quando erra se torna uma coisa absurda, né, difícil de falar, difícil de aceitar e difícil de se perdoar. Então a gente tem dos pequenos e mais bobos erros que a gente comete, né, até coisas mais complicadas, às vezes por impulsividade, às vezes por não pensar direito sobre aquilo. Ou seja, independente de qual seja a razão, né? Todo mundo erra. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para acertar e para errar também. Se fôssemos perfeitos, a gente já não estaria mais aqui, a gente estaria num outro cantinho. Mas enfim, eu só vim comentar com vocês, na verdade eu vim dividir com vocês. Né? Eu nem sei se o que eu estou falando agora fez muito sentido, mas eu queria dividir. Eu passei por um processo onde eu consegui perdoar uma pessoa que tinha me deixado muito magoada e que, frente ao que ela fez, mudou muito o rumo assim da minha vida, mas eu sempre acreditei que tudo fazia um sentido, né? Inclusive essa mudança toda que aconteceu na minha vida, e fazia sentido ela ter feito dessa forma e tudo mais. Eu sempre acredito que nada acontece por acaso, né? Então, mas foi difícil porque me magoou. Eu confiava demais nessa pessoa, né? E eu fiquei bem magoada, e por mais que eu tivesse essa consciência toda, ainda existia, né, um peso. Mas eu consegui. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido isso. Só que quando eu consegui, através de uma conscientização de que eu também não tinha sido tão legal assim, que eu podia ter evitado várias coisas, podia ter mudado um pouco o rumo desse caminho, talvez não todo, mas poderia ter sido, as coisas poderiam ter sido mais amenas, se eu tivesse agido quando eu percebi que algo estava acontecendo e tudo mais. E foi através de toda essa conscientização, de todo um trabalho disso tudo, que eu cheguei ao perdão. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que, ao trazer essa conscientização, eu também traria um certo peso, sabe? De ter errado, tipo, nossa, olha como eu fui capaz. E assim, todo o processo, assim, um processo de vingança um pouco, sabe? De tipo, eu não fiz nada exatamente, né, na prática, mas assim, não sentia felicidade, assim, sabe? Com algumas derrotas da pessoa e tudo mais. Não pensa que é fácil estar aqui na frente assumindo, mas é real, é verdade, eu senti isso. E
E foi muito difícil cair a ficha de que eu senti isso. Foi muito difícil. E aí eu entrei num processo de tristeza, assim, tipo, um dia eu tava feliz pra caramba porque eu tinha perdoado e no outro eu tava lá embaixo porque eu comecei a me culpar por isso tudo, né? E aí eu tive que fazer um outro processo de resgate, de olhar e falar, ok, ela errou, você deu todo o direito dessa pessoa errar e você precisa se dar o direito de ter errado também, você não é perfeita. Olha, você descobriu uma coisa em você, né, que você precisa prestar atenção, você não vai, como dizem por aí, você não vai matar suas sombras, né? Mas que você já conversou sobre isso com você mesma e com os outros, mas tem que pegar mais leve, você é capaz, então presta atenção para que isso não volte a acontecer, mas pega mais leve com você. Claro, falando assim parece que foi super simples, mas não foi, nada simples. Sim, foi um processo de repensar muita coisa, de me acolher, de me abraçar mesmo. E eu não sei se de repente você está passando por isso nesse momento, se você conhece alguém que esteja passando por isso nesse momento. Eu estou falando de uma situação específica, né? Está relacionada ao perdão do outro e tudo mais, mas às vezes a gente se cobra por coisas muito pequenas, né? E a gente se cobra, se martiriza e isso fica pesando na nossa vida, sabe? A gente não se dá a chance de errar. A gente não se permite entender que, por exemplo, a gente vem ao mundo sem saber como é ser mãe. A gente começa desde o primeiro instante aprendendo a ser filho. E nem por isso significa que somos excelentes filhos. Depende da visão de cada um, depende da expectativa de cada um, né? Assim como ninguém chegou já sabendo ser mãe. Então a gente erra e a gente acerta em cada papel que a gente interpreta nessa vida. E a gente precisa ter mais paciência com a gente mesmo. A gente precisa ter mais cuidado com a gente, sabe? Se permitir também errar, porque quando a gente erra é quando a gente aprende. Então, basicamente isso. Existe uma oração de auto-perdão muito linda que o Alexandro Gruber, não sei se todo mundo conhece, mas é uma pessoa fantástica que escreve umas coisas maravilhosas. Ele fez uma oração muito linda do auto-perdão. E eu gravei essa oração. Indico, se você está passando por esse processo, e foi uma das partes do processo que eu usei e foi muito legal para mim. Sim, eu trabalho muito com energias, acredito muito nas limpezas energéticas e tudo mais. Então foi muito bacana, porque foi ajudando a limpar, sabe, essa energia, trazer essa consciência de que, poxa, eu tô aqui, eu posso errar também, né? É legal que eu reconheça os meus erros, que eu me conscientize deles para não cometer mais. Mas, ok, agora eu preciso me perdoar também. E essa oração me ajudou bastante. E eu gravei essa oração para ficar um pouco mais fácil, porque eu sentia que ao ficar lendo, eu me desconectava um pouco, sabe? Então eu sempre fazia um processo de acalmar minha alma, acalmar o dia, como se fosse um princípiozinho de meditação, e em seguida eu entrava com essas palavras, assim, ficava ouvindo essas palavras, e foi muito, muito bom para o meu processo. E eu queria dividir isso com vocês. Então eu vou deixar aqui o link dessa oração, fica à disposição para quem quiser acessar esse link, onde está com a minha voz. Desculpa que não é lá grandes coisas a minha voz, e também não é a qualidade da gravação, não é nada profissional, porque a intenção aqui não é essa, não é profissionalizar nada. Na verdade, a intenção aqui é dividir um pouquinho do que acontece comigo, um pouquinho do que eu aprendo com quem também precisa aprender. A gente fala tanto do qual o papel da gente nesse mundo e a gente fica procurando papéis tão gigantescos às vezes e não precisa, pode ser alguma coisa mais simples, pode ser eu tô aqui vivendo, então por que não compartilhar o que eu tô vivendo e o que eu tô aprendendo e o que tá me ajudando, né, na minha caminhada? De repente pode te ajudar também. E se não ajudar, se não fizer sentido para você também, tudo bem. Tá tudo certo, talvez outra pessoa possa te ajudar na sua caminhada. O importante é que a gente não pare, né? Que a gente continue caminhando e caminhando da melhor maneira possível. Então eu deixo aqui para vocês esse recadinho, se tiver alguém que precisa ouvir esse recadinho,
A meditação tá, a oração, né? Meio meditação, meio oração, assim. Tá aí embaixo à disposição, pode compartilhar com quem vocês quiserem também. Fica à vontade. Um beijo. E em algum momento eu apareço por aqui de novo.